Olá, muito boa tarde, eu sou o Gabriel Rota, está no ar o Gazeta Entrevista ao vivo pela tela da TV Gazeta Record. A partir de agora nós vamos juntos até 2h30 da tarde, sempre com uma boa conversa, uma boa entrevista para você que nos acompanha aqui no estado do Acre, para você também que nos acompanha de qualquer parte do mundo, pela internet, pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Gazeta Entrevista hoje vai conversar ao vivo com o professor doutor Francisco Mendonça, titular da Universidade Federal do Paraná, que participa da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Já já a gente vai ter esse bate-papo ao vivo com o professor e vamos receber hoje também o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Uma boa conversa, uma boa entrevista sempre para você que nos acompanha aqui pela tela da TV Gazeta Record, na TV aberta, na parabólica pelo satélite Intelsat 14 ou na TV fechada Claro Net, canal 516. Lembrando que nós também estamos ao vivo pela internet. Tem Gazeta Entrevista no Instagram, Gazeta Entrevista ao vivo no Facebook, TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp que já está aparecendo na sua tela, 99989-1042. 99989-1042. Você já pode participar, já pode interagir, deixar o seu like nas redes sociais e participar do programa, porque agora, olha só, eu trago um recado para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A IP Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma novidade aqui na capital, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar condomínio. Tem pista de caminhada, playground, quadras de beach tênis e muito mais. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, que aí você consegue um preço menor. Mais informações na tela, 3214.000. 3214.000 é o contato da IP Empreendimentos. Há 45 anos, apaixonada por você e por Rio Branco. E agora sim a gente vai começar o Gazeta Entrevista desta sexta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E o Gazeta Entrevista de hoje vai fazer uma conexão especial, uma conexão com o professor doutor Francisco Mendonça, titular da Universidade Federal do Paraná. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes, onde acompanha a COP28. Para o senhor, boa noite, professor, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação falar com você também, com todo o pessoal que está nos acompanhando. Produção, eu estou com um probleminha, eu estou conseguindo ouvir o professor aqui não. Está saindo o áudio do professor no ar? A gente está conseguindo ouvir o professor? Está me ouvindo, professor? O senhor me ouve bem? Ouço bem, ouço bem. Agora sim, agora está ok. Agora sim está ok. Eu peço desculpa ao nosso telespectador, desculpa ao professor também. Agora sim, por favor, professor, se apresente mais uma vez para a gente. Então, olha só, eu sou Francisco Mendonça, sou professor na Universidade Federal do Paraná, sou também coordenador de um grande programa da Fundação Araucária de Pesquisa no Paraná, que é um programa sobre emergência climática, uma grande pesquisa, e também participo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Centro Nacional de Prevenção e Defesa de Desastres Ambientais no Brasil, CEMADEM. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. E a COP28 tem estado muito na pauta, que a gente fala que é um jargão jornalístico, na nossa pauta nos últimos dias, principalmente aqui no nosso estado, no Acre, que, como o senhor sabe, é um estado na região amazônica, uma das regiões mais interessadas nesse debate sobre o clima. Para quem está em casa nos acompanhando, já está chegando ao fim a COP28. Que avaliação a gente consegue fazer de mais uma realização de um evento para debater mudanças climáticas, para debater o clima no mundo? Olha, Gabriel, olha todos que nos acompanham.
cada vez que se reúne o mundo, né, veja que nós tivemos aqui quase 200 representantes de países do mundo, seja presidentes, primeiros-ministros, ministros, agentes públicos de toda a ordem, movimentos sociais, industriais, particulares, privados, enfim. A COP ela vai terminar na terça-feira que vem, mas a cada ano que se reúne essa multidão de pessoas interessadas em, de alguma maneira, trabalhar para que a vida na Terra continue e que ela não seja tão impactada e tão desafiadora, é sempre um grande alento. Eu quero dizer, ainda que a gente não consiga ter avanços substanciais como certos movimentos queiram, ou que seria necessário, acompanhar a reunião que acontece a cada final de ano, entre novembro e dezembro, no mundo todo, é sempre aquela forma de a gente renovar a esperança de que a humanidade vai conseguir encontrar caminhos, de que os impactos das mudanças climáticas não sejam tão graves e tão profundos quanto os já cenarizados para as condições piores. E é sempre um momento de avanço, né, Gabriel? Imaginar que nós todos somos seres políticos e que são os estados nacionais, por hora, que conduzem as ações sociais, a produção econômica, o consumo. Então, nós temos que imaginar e apostar nessa realidade, que a união de pessoas, a reunião delas, sejam representantes políticos, sejam de movimentos sociais, é sempre um momento de tentar encontrar caminhos, ou seja, ainda que não se avance muito, né, ainda assim há avanços. Eu quero, dessa forma positiva, dizer a todos vocês que, apesar de muito conflituoso o cenário, apesar de muito debate, avanços também estão sendo conseguidos e a gente tem que apostar nessa dimensão. É importante você trazer essa perspectiva positiva, professor. Eu falo isso porque o que se percebe muito, principalmente aqui entre os amazônidas, é que se discute muito, se fala muito sobre a Amazônia, sobre como cuidar, como preservar, e a gente já tem sentido as mudanças climáticas severas, inclusive com uma estiagem muito grande nesse ano por aqui, e as coisas parecem que não têm mudado e não têm melhorado na prática. Esse é um sentimento do amazônida muito grande. Aí o senhor traz essa mensagem com uma esperança, isso até nos alivia um pouco. Mas não está faltando a gente discutir menos e talvez trazer mais isso para a prática, para soluções mesmo, que o povo amazônida possa até sentir isso? Não, você tem toda a razão, Gabriel. O fato, assim, nós precisamos, ou seja, toda a humanidade precisa, seja aí no Acre, seja na Amazônia, no Brasil como um todo, na China, nos Estados Unidos, na Europa, o mundo como um todo precisa agir de maneira muito rápida. Só que as mudanças, na verdade, as ações necessárias para conter a mudança climática, elas são tão profundas e tão urgentes, mas elas são, ao mesmo tempo, muito difíceis, porque elas implicam numa mudança profunda do padrão de vida, do padrão de consumo, dos valores que a sociedade criou, a sociedade ocidental, especialmente nos últimos 100, 150 anos, e mudar todo um conjunto de valores, formas de vida, padrões políticos, leis de mercado e tudo, de uma hora para outra não se faz, a gente sabe disso. Até porque sempre, em mudanças tão profundas, há um conjunto de perdas, muitas vezes muito impactantes, em contrário a ganhos. Eu diria para você assim, que as mudanças estão acontecendo, claro, que ainda muito pequenas e muito poucas, se a gente for comparar a necessidade das mudanças no seu conjunto. Mas elas estão mudando. Veja só, nós tivemos aqui, estamos tendo, na verdade, aqui em Dubai, no Parque de Exposição, que está acontecendo a COP28, nós temos ali dentro o pavilhão do Brasil. Não é? Mas, assim, tem pavilhões de quase todos os países do mundo que estão aqui representados. Em todos esses pavilhões, além deles, dos países, tem das instituições internacionais que também eles se organizaram, e dentro de cada um deles está tendo tanto debate e tantos exemplos de ações que estão sendo feitas no mundo, que ainda pequenas, eu sei, se você olhar, se a gente olhar o mundo como um todo, mas elas são sinais de mudança. E eu vou dizer a você, Gabriel, eu fiquei bastante impressionado
com um dos debates, um dos painéis, na verdade, no Pavilhão do Brasil. Fui assistir e lá era um painel que estava sendo coordenado pelo governador do Acre e que ali, não era ele sozinho, estava ele mais 4 pessoas e um mediador, trazia, assim, exemplos de ações que estão sendo feitas, às vezes que não aparecem para a população como um todo, mas também de processos políticos, de políticas públicas que estão mudando. E eu participei de várias sessões ali, participei na ONU Habitat, fui olhar a Green Zone com as várias exposições que mostram no mundo o que está sendo feito. Então, assim, é óbvio que precisa mudar muito mais. É óbvio que talvez o Amazônida, aí, assim, muito distante da grande cidade, dos meios de comunicação, não esteja sabendo e acredite que nada esteja mudando. Não, mas as coisas estão mudando sim. Tá? Elas estão lentas, eu diria, elas estão ainda embrionárias em países como o Brasil, mas em outros lugares elas estão já um pouco mais consolidadas. E o processo de mudança é esse. Esse processo ele não vai acontecer assim tão rápido da noite para o dia. Ele demanda mudança de cultura, investimento de todos nós, seja do indivíduo, da pessoa que deveria usar menos o automóvel e queimar menos combustível fóssil, queimar menos lenha, desmatar menos, comer menos carne. Essas ações individuais, todos nós podemos fazer, gerar menos lixo, tentar uma economia mais saudável, uma economia mais sustentável, ser mais solidários. Todos nós podemos fazer um monte de coisa no indivíduo. A questão é, será que nós, no indivíduo, estamos preparados e estamos dispostos a abrir mão de um certo conforto que foi garantido com a tecnologia e a indústria? Claro que além do indivíduo, ele sozinho não resolve, mas se a maior parte do indivíduo fizer a sua parte, já vai ser uma boa mudança. Obviamente depende sobretudo das empresas, dos governos, das instituições, óbvio, é sobretudo por aí. Mas as mudanças começam a acontecer, Gabriel. Eu sou um tanto otimista em achar e ver, né, que algumas coisas estão sendo feitas e que tendem a aumentar. A gente está conversando ao vivo com o professor Dr. Francisco Mendonça, titular da Universidade Federal do Paraná. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa da COP28. Professor, está terminando a COP no próximo dia 12, na terça-feira. Que avaliação que o senhor faz da participação do Brasil no evento? Olha, então, eu fiquei bastante surpreso. Eu me inscrevi na delegação brasileira via internet, porque tem um programa que nós estamos desenvolvendo no Paraná, com um financiamento do governo do estado, a Fundação Araucária, para avançar no conhecimento científico sobre a mudança climática no estado e junto com empresas e várias instituições, terceiro setor e tal, aplicar mais ações no sentido de mitigar, ou seja, reduzir a emissão de gás de efeito estufa e desenvolver processos de adaptação. Então, eu me inscrevi para tentar trazer também um exemplo do que a gente está tentando fazer lá no sul do Brasil. E olha, quando eu chego aqui, eu fico bastante satisfeito. Eu vejo que mais de 2.000 pessoas vieram do Brasil, dos governos dos estados, de municípios, do governo federal, de empresas, de ONGs, etc. E chego aqui e vejo o painel brasileiro como um painel muito movimentado, muito procurado pela imprensa internacional. Vejo assim, um conjunto de ministros do atual governo dando entrevistas o tempo inteiro e falando. Vejo indígenas, grupos de indígenas assim, vestidos a caráter, de quilombolas, de negros, de brancos. Eu vejo assim, a representação do Brasil está muito importante aqui em Dubai. E eu diria assim, claro, o presidente Lula foi aquele que foi convidado para falar na abertura, foram pouquíssimos presidentes convidados para falar, ele foi um dos convidados. Por que isso? Porque o Brasil é um país muito importante no mundo. Sim, agora é o presidente Lula, mas antes dele e depois dele virão outros, nós somos uma sociedade, somos um país que tem um papel importantíssimo no mundo, especialmente porque a maior parte da área de matas no mundo está na Amazônia, que compreende grande parte do Brasil, mas Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Equador. E essa área, ela é hoje uma das áreas prioritárias no mundo para que seja, de certa maneira, recuperada, né? Há um programa enorme lançado aqui
não só aqui, já foi no Brasil, mas aqui foi falado novamente, que é um projeto muitíssimo importante de restauração da Amazônia. Nós conhecemos um mapa, né, do Brasil que chama-se o Arco do Desmatamento, que pega inclusive o Acre, Rondônia, que é uma área que dos anos 80, 90 para cá foi extremamente desmatada. E essa área precisa ser restaurada, precisa ser recuperada. Então, esse é um dos exemplos que o Brasil traz numa negociação mundial de que, quando a gente fala, e o Brasil falou muito bem aqui através do presidente Lula, através dos ministros, de vários movimentos, falou muito bem aqui, foi ouvido, de que nós precisamos restaurar as matas brasileiras, a Amazônia, o Cerrado, a Floresta Atlântica, mas não no sentido de tornar essas áreas santuários. É uma ideia que eu diria para você, um tipo de capital verde, né? O capital ecológico. O mundo precisa do que o Brasil tem. Então, nós temos que restaurar o que tem no Brasil, garantindo qualidade de vida para as populações humanas que estão nesses territórios. Não é uma ideia de tornar santuário a Amazônia, não é nada disso. Né? É restaurar a mata, mas que o que ela tem como importância do mundo seja valorizado e que as populações que aí estão tenham também uma condição de desenvolvimento de vida digna, sem aquela ideia de que preserva só a natureza fora a sociedade, não é nada disso. Então eu quero dizer a você, Gabriel, que o Brasil marcou uma presença muito importante nessa COP, está marcando, está pautando essa postura política que está sendo cada vez mais bem recebida pelos outros países, de ter que investir em capital para restaurar a Amazônia, para restaurar essas áreas, mas também para garantir qualidade de vida e desenvolvimento às populações dessas áreas. Esse é um grande trunfo desse momento. O Brasil sai marcando presença e de maneira muito importante nesse momento. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer pela sua participação, por ter nos aguardado, porque agora aí Dubai já é tarde da noite. Obrigado, bom evento, bom final de COP28 para o senhor, e a gente espera que toda essa expectativa positiva que foi criada na COP seja aplicada de verdade. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo convite, vamos todos fazer a nossa parte. É isso aí, um abraço, bom trabalho para vocês aí. Obrigado, esse foi o professor doutor Francisco Mendonça, titular da Universidade Federal do Paraná, conversou com a gente ao vivo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde ele participa da COP28. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo e a gente volta já já para conversar com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Depois do intervalo, não saia daí.